Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fumio, né? Sou aluno da Universidade Federal de São Paulo, no mestrado, doutora Daniela Aparecida Reis, Pereira Reis, né? Hoje vou apresentar para vocês, né, uma dissertação do José Fernando Scarpari, um estudo do comportamento do ácido 4340 e influência. Ele teve um auxílio do Dr. Carlos de Moura Neto e também da doutora Daniela Aparecida Pereira Reis, né? Então, o artigo ele trata do estudo do comportamento, a fluência do ácido 4340, obtendo as curvas de fluência, né? E a partir do segundo estágio, os expoentes de tensão N e a energia de ativação Q, C. E a caracterização da microestrutura do material após os ensaios. Falando rapidamente, o que é a fluência? A fluência é o estudo do comportamento dos materiais submetidos a uma carga, né? Uma tração e a alta temperatura, com o objetivo de observar a deformação e as alterações nas propriedades mecânicas ao longo do ensaio deste material. As informações ajudam a compreender o desempenho deste material nessas condições de serviço, visando também conhecer o tempo de vida útil, resistência à fadiga, entre outras coisas, né? Aqui tem uma foto do equipamento, né, de fluência. Você vai perceber que no centro é onde é fixado o corpo de prova e ele tem ali um enclausuramento, onde ele é fechado então, e ali é aplicado então as temperaturas e as tensões, né, para assim realizar os estudos. Aqui eu trouxe um gráfico, uma relação de deformação com o tempo em função da tensão, e aqui, né? E depois tem um outro gráfico que é mais em relação aqui à temperatura. Você percebe então que na temperatura a linha já é um pouco mais aguda, né? Isso indica que o fator temperatura ele tem bastante influência aí, né, em relação aí à deformação do material. E aqui é um gráfico típico do ensaio de fluência. Você vai perceber então que ele tem três estágios: a primária, onde ocorre então a deformação instantânea, e na secundária, onde são feitos então os cálculos, por justamente ser uma região muito mais, com uma linha muito mais singela, e ali a gente consegue então tirar o delta de deformação com o delta tempo. E temos também a linha terciária, né, aí, que ali já é onde ocorre uma deformação exponencial, e já partindo então para a ruptura do corpo de prova. Falando um pouco sobre o ácido 4340, tem a composição química dele, né? Carbono, manganês, fósforo, né? Níquel, cromo, molibdênio, entre outros. Ele é um ácido de baixa liga, ele é muito versátil quanto à temperabilidade. Ele é um ácido que você consegue trabalhar bastante a resistência dele, né? Simplesmente alterando as temperaturas de revenimento. Ele também tem uma alta resistência à fadiga e à fluência. A amostra teve a caracterização microestrutural por microscopia óptica. Foi realizado um ensaio de dureza e análise química do material. A figura aqui é uma figura do corpo de prova de fluência. Ele é um corpo cilíndrico e na região mais central dele, onde ele fica mais um diâmetro menor, você percebe então algumas arestas, que ali é onde são fixados os sensores, né, que avalia dados de deformação. Então, esse aqui é o equipamento que foi realizado o ensaio de fluência. Basicamente, a temperatura, ponto 4 de fusão do material, são realizados então os ensaios de fluência. Esse corpo de prova do aço 4340 é laminado, né, conforme recebido do fabricante. As condições aplicadas foi 500 graus Celsius a 200 megapascal, 550 graus Celsius a 200, 250 e 300 megapascal, e a 600 graus Celsius a 200 megapascal. E aqui então foram tirados os gráficos, né, da relação de tensão e deformação e com as mudanças aí de temperatura. Então você percebe que na temperatura ambiente a deformação dele é bem menor, né, se comparado com
com a temperatura de 550 graus Celsius, onde a deformação aí já parte para 0,55 milímetros, né? E a 600 graus Celsius, a deformação já aumenta um pouco mais, chegando quase a 0,8, né? E aqui constrói-se então uma tabela aí com relação aí de temperatura, a tensão, né, e a tensão máxima até a deformação, né? E aqui então são tiradas as curvas de fluência e ali são analisadas as temperaturas e as tensões. A primeira é 500 graus Celsius, 200 megapascal. Na segunda já 500, opa, na segunda já 550 graus Celsius, 200 megapascal. Aí você percebe uma redução muito abrupta, né, do tempo, em que na primeira 500 graus Celsius estava aí beirando 180 horas. Quando aumenta a 50 graus Celsius, ele já cai ali para na casa de 17 horas, né? E no terceiro gráfico, a 550 graus Celsius, mas um pouquinho mais de tensão, ela cai mais ainda até 3,5 horas, né? No próximo gráfico também, aí são já temperaturas de 550 graus Celsius a 300 megapascal, reduzindo ainda mais o tempo. E a 600 graus Celsius a 200 megapascal também um dado para comparação, né? Com isso, então, é gerada essa tabela comparativa, né, da temperatura, tensão, o tempo primário de deformação, né, com a taxa de deformação do secundário, tempo de fratura e a taxa de deformação e a deformação na fratura, né, e a porcentagem dela em relação ao comprimento. Esses parâmetros experimentais de fluência são dados que então vão ser usados para a geração, né, dos, do, da, dos cálculos, né, para a fluência. Aqui a gente trouxe uma outra tabela, mas aí mais para comparar questão de temperatura constante e as variações de tensão, né? E onde tem a maior tensão, então é o menor tempo com maior deformação. E no segundo é uma tensão constante com variação aí das temperaturas, né? Onde então a maior temperatura, ele tem um tempo bem menor aí em relação à deformação. Aqui temos outro gráfico, né? Aqui já usa uma relação de normograma para encontrar os valores de M e C. No primeiro gráfico, na temperatura de 550 graus Celsius, né, tem a deformação da fratura com função do tempo aplicado, da tensão aplicada. No segundo gráfico, é o logaritmo da tensão versus o logaritmo do tempo de vida da ruptura para a temperatura também de 550 graus Celsius, né? E no terceiro gráfico, a dependência da taxa de fluência estacionária com o tempo de ruptura, né? Basicamente, necessita de 3 pontos para poder traçar essas linhas, né? A linha mediana aí, para poder realizar os cálculos. Esse também é outro gráfico onde tem a dependência da taxa de fluência estacionária com a tensão aplicada para o 550 graus Celsius também, onde então são encontrados o N, que foi encontrado a 8,02. No outro gráfico, que é a dependência da taxa de fluência estacionária com a temperatura de ensaio de 3 megapascal. E ali então a gente encontrou então o QC, né? Foi igual a 372,2 kJ/mol, porque se então é a energia de ativação, né? Então, se é a barreira aí para a deformação. E aqui então temos a equação da taxa de deformação, onde o QC então, é a energia de ativação que foi encontrada, né? 362. O K2 é uma constante do material, né? Dependente da tensão e da estrutura. O T é a temperatura absoluta e o R é a constante universal em todos os casos, né? Esse gráfico, então, é o comparativo da dependência da taxa de influência estacionária com a tensão aplicada para os pontos experimentais a 550 graus Celsius para a curva obtida na equação de TR sobre a taxa de deformação secundária sobre M igual a C. Acho que é isso, né, pessoal? E aqui, então, trouxe a microscopia óptica, onde mostrou aqui o alinhamento, né, da estrutura do sentido da tração, né? No primeiro, no quadrante A, você encontra o material ainda com a estrutura uniforme,
E a partir da linha B ali, você já consegue ver a informação do alinhamento, né, das deformações, né? Aqui no segundo gráfico também, em suas figuras também aí mostrando essa movimentação, né? Ao que variam são as ampliações, lá na anterior era 200, aqui são 500 e 1000 vezes, né? E aí você consegue perceber então, a deformação, né, conforme o aumento da temperatura, e evidenciando aí a fluência ocorrendo nesse material, né? Como conclusão, então, é um aumento da tensão e temperatura resulta em um aumento exponencial da taxa de fluência, temperatura mais significativa, né? O tempo do primário e final da fratura diminui com o aumento da temperatura e tensão. A deformação na fratura é inversamente proporcional à tensão aplicada. Maior tensão, menor deformação. E o expoente de tensão N de 8,02 e energia de ativação QC de 378,2 kJ/mol. O mecanismo de fluência por discordância a 550 graus Celsius. Aqui, pessoal, eu só senti um pouco de falta de explicar para vocês sobre as questões do mecanismo de fluência, né, que são por difusionais e pelas discordâncias, né, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que são, né, esses mecanismos, né. Bom, fico para a próxima, né. Eu agradeço por assistirem, eu espero que tenha ajudado a entender um pouco, né, sobre o que é fluência. Foi bem simples, rápido, mas espero ter ajudado, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.